és aquele que anda sobre as águas, tu és aquele que fala em meio ao fogo, tu és aquele que acalma a tempestade, tu és o Deus que habita em meio ao povo, tu és o Deus que levanta o caído, tu és o Deus que sustenta o cansado, tu és o Deus que me adota como filho, tu és o Deus que perdoa meus pecados. Vem reinar mais uma vez, quero te sentir, toma teu lugar aqui. O grande eu sou, o Deus provedor, aquele que nunca falará, o Deus que me amou, por mim se entregou e nunca irá me abandonar. Meu Salvador, a morte venceu, me deu um futuro para mim. Bom dia, segunda-feira. Tu és o princípio, meio e fim. Tu és. Vem reinar mais uma vez, quero te sentir. O grande eu sou, Sara Beatriz. Aqui, vem reinar mais uma vez, quero te sentir, toma o teu lugar. Tu és o grande sou. O grande eu sou, Sara Beatriz. Tu és o grande sou. Tu és. Bom dia, segunda-feira. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Sara Beatriz, o grande eu sou. Lindo, lindo, lindo esse louvor. O grande eu sou, Sara Beatriz. Rei dos reis, Senhor dos senhores, amém? Bom dia, segunda-feira, bom dia. Estamos aqui todas as manhãs às 7h11 aí com a nossa live devocional. Estamos aí no propósito de 40 dias, né? Estamos aí no devocional, lendo o livro Uma Vida com Propósito. Vou mostrar para vocês aqui, Uma Vida com Propósito, esse aqui, ó. Uma Vida com Propósito. E hoje nós estamos no 26º dia, meu Deus, né? Já passamos aí da metade. Bom dia, Deus abençoe. Última semana de fevereiro. E que mês, né? Meu Deus. Hoje nós estamos no 26º dia do nosso devocional Uma Vida com Propósito. O restante dos dias estão todos salvos aqui no perfil. E por que nós fizemos realmente esse devocional Uma Vida com Propósito? Porque realmente ele resgata toda a essência e realmente nós entendemos que os grandes propósitos do Senhor, realmente Deus considera, né? Eu vou ler para você a página 10, que eu estou lendo todas as manhãs. Página 10 desse livro vai dizer: a Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. E ele vai deixar alguns exemplos para mim e para você aqui. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias em que ele passou no Monte Sinai.
Os espiões foram transformados após 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Os próximos 40 dias têm o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Amém? E hoje no 26º dia, 26º dia, aqui. O tema é crescendo por meio da tentação. Crescendo por meio da tentação. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 12, vai dizer assim: feliz o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Meu Deus! Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Conseguiu entender a profundidade desse versículo? Eu vou ler de novo para você. Mateus 1,12 vai dizer, Tiago, Tiago 1,12 vai dizer, feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E o autor deixa aqui uma frase de Martinho Lutero: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Quer dizer o quê? Que ele cresce realmente ele usa as tentações para crescer realmente dentro da palavra de Deus. Bom dia, Sueli, bom dia, Deus abençoe. E o autor vai seguir dizendo: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento da minha vida e da sua vida espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau. O trauma se torna um degrau, a dificuldade se torna um degrau, a provação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir da maneira errada. Exato. O que realmente nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo no dia de hoje, com as provações que o mundo vem nos colocando. O que eu e você estamos fazendo com tudo que realmente as provações, as dificuldades, as aflições, os traumas, as frustrações, as rejeições, as calúnias, as difamações que nós enfrentamos, o que eu e você estamos fazendo com isso? Nós estamos realmente usando para crescer ou nós estamos usando, como o autor vai dizer, como pedra de tropeço? Qual é a sua posição hoje? Bom dia, Valéria, paz do Senhor. Bom dia, irmã Dolores, Deus abençoe em nome de Jesus. E o autor vai seguir falando: a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir a mim e a você, Deus quer utilizá-la para fortalecer a minha vida e a sua vida, a minha vida e a sua vida. E o autor vai dizer: toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Esse é nosso maior desejo, esse é o nosso caminhar em realmente ser cada vez mais imitadores de Jesus nessa terra. Que realmente o caráter de Jesus cresça em nós, né? E a gente desenvolva esse caráter de Jesus nas nossas vidas. E para isso, realmente, como o tema do autor vai dizer hoje, nós precisamos crescer por meio da tentação. Crescer no meio da tentação. E para compreender isso, eu e você, o autor vai deixar essa dica. E para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Você sabe as qualidades do caráter de Jesus? Uma das descrições do seu caráter é o fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós. Olha aí, vai se autoanalisando nessa manhã. Se os frutos do Espírito Santo, eles estão aflorados em mim e em você. Presta atenção. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são 9 qualidades, são uma expansão
do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Qual dessas 9 aqui você realmente está conseguindo, ou você está realmente desenvolvendo, encaminhando rumo para desenvolver as 9? As 9 qualidades dessa descrição do caráter de Jesus. E o autor vai dizer: como porém o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Como nós podemos realmente passar pelas 9 qualidades e desenvolver essas 9 aí, né? Os frutos do Espírito Santo: a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, saiu, a fidelidade, o amor, a alegria, a mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio é um realmente dos mais almejados, hein? O domínio próprio em conseguir saber ter o domínio das suas próprias atitudes, ter o domínio aí da sua própria psique, ter o domínio da sua saúde mental. É desenvolvido através dos frutos do doce e amado Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E vamos lá. Ele cria de modo instantâneo, o autor vai falar. Ele cria esses 9, assim, ó. Ele cria essas 9 qualidades, né? As 9 frutos aqui de modo instantâneo. Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repetidamente abastecido de forma plena com essas características? Será que vai ser do dia para a noite? Será que vai ser no nosso levantar que vamos acordar aí com todos esses 9 frutos? E o autor vai dizer que não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. É o processo. É o processo de ser forjado. É o processo realmente de encarar a prensa, muitas das vezes, não é verdade, gente? Quantos de nós fomos forjados na prova? Quantos de nós realmente, a maioria, né? A maioria. Quantos de nós fomos forjados, ou você está sendo forjado nesse momento na prova, é na luta, está sendo espremido, amassado, realmente, meu Deus, você não está aguentando mais. Mas é nesse momento realmente que o Senhor você está se moldando. Essa é a palavra que eu vou usar, né? É na prova, a ótica com que você encara a prova, as provações e a tentação, é que realmente nós vamos ser moldados semelhante ao caráter de Cristo Jesus. E ele vai dizer aqui: essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito Santo em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado e exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Foi caluniado? Oposto. Foi frustrado? Oposto. Está sendo caluniado? Oposto. Foi realmente aí, né, traído? Oposto. É não pagar com a mesma moeda, amém? E ele vai dizer: o desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação propicia essa oportunidade. Ele vai deixar um exemplo para mim e para você. Deus nos ensina a amar pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Eita glória, hein? Consegue identificar aí? Deus realmente nos ensina a amar pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco. Não exige nenhum caráter. É mais fácil, né, gente, né? O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. E Ele vai dizer aqui: a felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus, porque o Senhor, Ele promove a verdadeira paz dentro de nós. Exatamente. Quantas pessoas estão vazias espiritualmente por falta realmente dessa paz que só nós encontramos em Jesus. Quantas pessoas estão sedentas aí do algo novo, buscando tudo, buscando em pessoas, em compras, em lugares. Claro que dentro da análise a gente sabe que isso diz muito sobre feridas emocionais, e isso a gente consegue identificar muito bem dentro do mapeamento emocional. Sabemos que toda punção, que toda compulsão realmente é uma ferida emocional aberta, e realmente algumas só são preenchidas pelo amor.
pelo encontro real com Jesus, para que nós realmente venhamos a nos entregar, a nos render e deixar que esse amor, que essa graça, essa misericórdia, ela venha a ser renovada na minha vida e na sua vida. Porém, algumas das vezes, as feridas emocionais, elas sangram muito dentro de nós. Elas realmente nos impedem de crer e de executar, né, tudo que nós estamos falando aqui. Dessa rendição, dessa entrega, porque realmente a palavra que eu vou usar para você entender, esse transbordo, esse manancial, dessa ferida emocional, ela está alagada dentro de você. E você não vê mais esperança. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Um trauma, um abuso, eu não sei qual realmente é a área da sua vida que está vaga por isso, mas ele tem o poder de parar. Ele tem o poder realmente de trazer lentidão mental. E eu estou falando da neurociência aqui, né? A neurociência confirma que traumas, abusos, aí não só abusos sexuais, mas abuso de autoridade, abusos de opressão, né? Tudo que você se sentiu que não conseguiu se defender, né? Em algum momento pontual da sua vida, sim, é um abuso. E isso aí, se não estiver ressignificado, se não estiver realmente tratado, liberado perdão, né, isso vai ficar transbordando dentro de você. Natália, eu sinto uma ira, eu sinto uma ansiedade, eu sinto que realmente não sei de onde que vem, às vezes, essa pulsão, né? Precisa descobrir. O mapeamento emocional, dentro do mapeamento emocional a gente consegue descobrir o porquê da sua autoestima baixa, a sua personalidade, os seus traumas, a sua dor. Quantas vezes dentro do mapeamento emocional, aí eu falo assim para a cliente, a sua ferida emocional aberta é a ferida do abandono. Aí ela fala, não é a ferida do abandono. Aí ela começa a fazer uma autoanálise na vida dela. E exatamente, em algum momento pontual, ela se sentiu abandonada. Não que queira dizer que ela foi abandonada, né? Que ela foi jogada lá e abandonada, mas que sim, em algum momento da vida dela, ela se sentiu abandonada. E geralmente a ferida do abandono, ela é, né, fazendo aí a conjuntura com a da rejeição. Todo mundo que se sente abandonado se sente rejeitado. Então, quando nós conseguimos entender e compreender, né, esses vazios emocionais, as feridas emocionais abertas, nós conseguimos realmente dar um outro nível e nós conseguimos executar aqui tudo que o autor está falando para mim e para você. Que realmente a paz, os frutos do doce amado Espírito Santo na minha vida e na sua vida, eles vão regir, vão dar destino às nossas vidas. Mas para isso, você e eu precisamos nos autoconhecer. Muitas pessoas estão realmente, têm um relacionamento com Deus, estão aí nessa caminhada, mas percebe que estão repetindo o ciclo, repetindo o padrão familiar, e é muito comum. Porém, a decisão de pôr um ponto final, não é vírgula, hein? De pôr um ponto final é minha e sua. De não repetir padrões familiares, de não repetir padrões emocionais familiares, de realmente escrever uma nova história para minha vida e para sua vida. Já se viu tendo atitudes da sua mãe? Já se viu tendo atitudes do seu pai? Já se viu tendo os mesmos atos e as mesmas palavras? E geralmente foi tudo que você rejeitou, né? A ciência diz que tudo que a gente rejeita, a gente atrai para a nossa vida, né? Eu disse isso para uma cliente na análise desses dias e ela falou assim, essa frase ecoou a semana toda dentro da minha mente. Ela falou, você não tem noção. Eu falei, verdade. Ela falou assim, porque a hora que você me falou isso, foi um momento pontual da análise, né, e do mapeamento ali, que ela me contou sobre a mãe. Ela falou assim, essa frase ecoou a semana inteira dentro da minha cabeça, ela falou. E quando eu ia visitar minha mãe, eu pensava, eu aceito ela do jeito que ela é. Eu aceito ela por tudo que ela me deu até hoje. Eu aceito ela porque ela só deu realmente o que ela recebeu. E o restante eu decidi perdoar. Sim, porque ela não tinha perdoado. Dentro dela, ela achava que tinha perdoado, sabe, gente? Ela achava que tinha realmente liberado o perdão. Mas quando dentro do mapeamento, deu que ela não tinha perdoado. Eu falei pra ela, faz sentido pra você? Ela falou, faz. Até eu achei que tinha perdoado. Ela falou, quando na verdade não. Eu falei, é sobre isso.
Eu falei, hoje nós acolhemos a sua mãe. E realmente você acolhe a sua mãe e decide realmente liberar ela de todos esses julgamentos. Para que nós nos tornamos iguais, né? Para que realmente nós nos tornemos iguais. E foi libertador. Passa-se uma semana, ela volta para análise e ela fala, que semana leve. Onde realmente eu só fiz essa mudança, Natália. Claro que o conhecimento que foi realmente feito através do mapeamento dentro da análise é uma construção agora, né? Uma construção. Mas ela falou só de sair do papel de julgadora e ficar realmente julgando todas as atitudes da minha mãe. A mãe dela é viva, graças a Deus. Realmente hoje eu me sinto mais leve. Me sinto mais leve. E eu falei, é sobre isso. É sobre isso, realmente deixar que os frutos do Espírito Santo, realmente os 9 aqui que o autor vai dizer, eles frutifiquem através da minha vida e da sua vida em todas as áreas. Na sua casa, na sua família, no seu serviço, no seu ministério, mas que primeiramente ele passe por você. Que essa cura emocional e sim espiritual, ela passe por mim e por você, para que nós continuemos, né? Continuamos aí sendo canal de bênção na vida, né? Porque primeiro ele passa por mim. Eu tenho que estar curada, você tem que estar curada para realmente ter uma melhor desenvoltura nas nossas áreas da nossa vida. Natália, eu sempre vou estar 100%? Não, nós não vamos estar 100%. Nós vamos estar lá uns 75%, 80%, né? Porque temos muitos problemas, aflições, realmente desafios. Agora você imagina, você já não estando bem, num dia ruim, e realmente com tudo isso dentro de você, assim, ó, no emaranhado. Né? Imagina como você vai ficar, não vai conseguir ter um bom enfrentamento, não vai conseguir realmente ter uma boa desenvoltura, não vai conseguir parar para pensar, não vai conseguir controlar sua impulsividade e aí você não vai conseguir desenvolver os 9 aqui, as 9 qualidades, né? As 9 qualidades do dom do doce e amado Espírito Santo. E ele vai dizer: o Senhor promove a verdadeira paz dentro de mim e de você, não fazendo que tudo saia como planejamos. Exatamente, os planos de Deus são melhores que o nosso, né? Mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Quantas vezes, né, gente? Quantas vezes, e pode ser que seja hoje isso, ou se não for hoje, vai ser amanhã. Quantas vezes insegurança e confusão na nossa vida, onde realmente o Senhor permite que nós passamos por isso, para que eu e você cresçamos, amadureçamos e realmente que essa transformação ela passe por mim e por você, né? Que nós sejamos moldados e forjados pelo amor. E ele vai dizer: qualquer um pode se sentir tranquilo observando um pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando tentação e nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Exatamente, né, gente? Exatamente. Olha aí, né? Olha a instrução do autor. Nós não temos outra opção a não ser esperar em alguns departamentos e áreas da nossa vida, né? Nós não temos. Porque realmente eu e você, eu sempre falo, né, que nós já fizemos ou vamos fazer tudo que é possível aqui nessa terra, mas o impossível, ele é do Senhor, ele é Deus do impossível. Então ele vai dizer que em algumas situações somos forçados a esperar. Ele vai dizer, enfrentando a tentação de nos entregarmos realmente à ira por causa do nosso pavio curto. Exatamente, principalmente os impulsivos e os sanguíneos, né? Aí, que tem essa impulsividade, o colérico, né? Que quer as coisas para ontem, muito executor. Porém, olha isso, o tempo do Senhor ele é diferente da minha vida e da sua vida, né? Ele é totalmente diferente. O autor vai dizer: Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Como assim? Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade ela é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve sempre que resistimos à tentação de desistir.
Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Quais são as tentações que você vem enfrentando e que você vem vencendo e que você vem renunciando aí durante a sua vida? Se tem alguma que você ainda não renunciou, eu quero te fazer a refletir sobre ela. A refletir sobre ela, e nós vamos refletir junto, para que realmente nós nos tornamos cada vez mais semelhante a Jesus. Cada vez mais semelhante a Jesus. E ele vai dizer como a tentação se manifesta na minha vida e na sua vida. E ele vai dizer, é bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Presta atenção nisso, é muito poderoso. Todas as sensações seguem um padrão idêntico. É por isso que o apóstolo Paulo declara, abre aspas, estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas e que Satanás faz uso de tanto na tentação de Adão quanto na de Jesus. A primeira é que realmente Satanás identifica o desejo dentro de você. Qual que é o desejo pecaminoso que está dentro de mim e de você? Presta atenção. E ele vai descrever aqui, ó, o desejo da vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como ser amado e ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado, realmente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, realmente vai fazer total diferença. E ele vai dizer, você deve ter realmente o seu emocional, né? Cuidar do seu emocional, ser emocionante. Gente do céu, engasguei aqui, né? Você deve realmente cuidar de você, ele vai dizer aqui. Você deve cuidar do seu emocional, cuidar da sua mente e ser grato, e fará com que isso você se sinta melhor. Agradecer realmente por tudo que você já tem nas suas mãos. E fechar os pensamentos negativos. É isso que o autor está dizendo aqui. Trabalhar os seus pensamentos ao seu favor. Quantas coisas o Senhor já colocou nas suas mãos e nas minhas mãos. E nós só temos a agradecer por isso. E você agradeceu hoje ao se levantar? Já agradeceu hoje realmente por tudo que já está nas suas mãos? Tem uma frase que eu gosto muito, né, e que diz assim, se você acordasse hoje com tudo que você agradeceu ontem, com que você acordaria? Acordaria com a sua casa? Acordaria com o seu emprego? Com os seus filhos? Com o seu cônjuge? Com os seus pais? Enfim, com tudo que tem aí na sua casa, com tudo que o Senhor já te deu. E é muito forte sobre isso, né? Então ele vai dizer, costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Presta atenção nisso aqui agora. Ela sempre começa na mente, por meio de circunstâncias. Jesus disse, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano e a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de mim e de você. Exatamente. E quando nós temos feridas emocionais abertas, isso realmente potencializa tudo aqui que o apóstolo Paulo disse, né? Nós realmente somos seres humanos, né? E temos realmente o pensamento mau, não é verdade? Sim, não, vamos ser verdadeiros conosco mesmo, né? Nós não somos 100%, não são. Por isso nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar realmente do que está desajustado dentro de mim e de você. Cuidar de desajustes para que tudo aqui que o apóstolo Paulo disse realmente não venha a florescer dentro do nosso interior. Cuidar do nosso interior, cuidar do nosso emocional, fortalecer o nosso espiritual, ter relacionamento para com Deus, vai realmente te dar um destino extraordinário a mim e para você, né? Nós somos compostos aí de espírito, alma e corpo, amém? Espírito, fortalecer o nosso espírito.
né? Através do relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, através realmente de estar na igreja e realmente de jejum, oração, enfim, né? Monte, oração, conferências, tudo. E realmente fortalecendo o nosso espírito. Nós vamos ter o quê? Uma alma forte, uma mente forte. Uma mente cheia realmente de conhecimento, cheia da graça, cheia de direções que realmente a Bíblia nos fornece. E tendo uma mente forte, um espírito forte, uma mente forte, o seu corpo ele vai ser forte. Exatamente. O seu corpo ele vai ser forte. 100%? Não vai ser 100%. Mas problemas que realmente te matariam, você vai conseguir contornar. Problemas que realmente são grandiosos, você vai falar: eu sirvo um Deus que é fiel, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Você vai usar a sua fé, você vai usar realmente as suas palavras, né? Isso a neurociência confirma, que as nossas palavras, ela tem muito poder. O que você tem falado de você mesmo, o que você tem realmente proferido palavras sobre você mesmo. Que você pode, que você consegue ou não, que você é burro, que você é burra, que já não dá, que você já tentou, não, use a nossa fé, vamos usar a nossa fé, sim, ao nosso favor, realmente falando aonde eu não vejo possibilidades, o Senhor é realmente o impossível dessa possibilidade, aonde eu não vejo jeito, aonde não tem como, o Senhor realmente vai entrar e fazer, eu não sei como, mas desistir realmente o Senhor já te entregou, não é uma opção, né? Aos 15 dias atrás eu falei, uma esposa falou assim: eu não aguento mais, eu vou desistir, né, de uma área da vida dela. Ela falou: eu não aguento mais, né, já faz tempo, né? Ela falou, faz 6 anos, para ser mais exata. Faz 6 anos, ela falou, eu não aguento mais, né? Eu falei assim: e se eu te falasse, né, e se Deus estivesse aqui na nossa frente agora e falar: tá chegando, se você desistir agora, você vai realmente, né, tá quase chegando, né? E ela falou assim: verdade, né? Eu falei assim: então se ele te entregou, se ele te confiou, né, se ele entregou através aí dos seus profetas e da sua palavra, realmente persevera na sua oração, persevera no relacionamento para com Deus, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Qual área da sua vida que você já desistiu? Qual área que a tentação realmente já fez você desistir? Hein? Qual área da sua vida que você desistiu por meio da tentação, por meio do desgaste, por meio sim das coisas que o mundo vem aí, né, nos proporcionando? Qual área da sua vida está paralisada porque você desistiu? Exatamente. E é o teu sonho, não é verdade? Não é o teu sonho? Por que você desistiu? É o teu sonho. O Senhor já te entregou. O Senhor já falou que vai te levar a lugares altos. O Senhor já falou que vai honrar tudo que Ele prometeu para você, porque Ele é fiel para cumprir. O Senhor já falou que se você estiver rendido aos pés dEle, não há nada que seja impossível. E por que você desistiu? Por que nós desistimos? Por que realmente você desistiu do seu milagre? Porque em meio a tantas tentações, né, você não guardou o seu coração, não guardou a sua mente, e eu sei que é muito difícil. Por isso que é tão importante realmente nós nos fortalecermos dentro de nós, nos fortalecermos espiritualmente, cuidarmos do nosso espírito, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. É verdade? Mente vazia, oficina do diabo, essa é a frase, né? Então, nos enchermos aí com os pensamentos, né, da palavra, com todas as afirmações que a palavra de Deus nos dá, e realmente fortalecer a nossa mente. O que você vem consumindo? O que você vem se enchendo? Entende? Se você só se enche de coisas más, quando a tentação vier, você vai falar: meu Deus, essa dor é para me matar. Essa dor que é para me matar. Não tem como ver essa dor como realmente um vaso, né, a ser forjado, um oleiro sendo forjado. Então, quando nós estamos bem espiritualmente, mentalmente, o nosso corpo também ele vai ser um corpo forte,
vai ser um corpo forte. E ele vai dizer aqui que nós vamos superar, né? Superar a tentação. E qual é a dica do autor? Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários. Recue-se a ser intimados. Recue a ser intimados. Muitos cristãos são aterrorizados e alvejados, vamos dar a palavra aqui, né? Alvejados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entende o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Aqui o autor está dizendo que eu e você, muitas das vezes, temos vergonha de realmente não termos conseguido resistir à tentação, ou estarmos em ambientes e lugares que realmente a tentação ela está exposta ali. Mas o autor deixa claro para mim e para você que a tentação, que jamais nós vamos nos livrar da tentação. Nós vamos realmente renunciar. Nós vamos realmente não condizer com ela, né? Não realmente desenvolver, né? Ser condizente, essa é a palavra, né? Mas nós vamos realmente nos recuar. Recuar dela. Exatamente, recuar dela. Já viu aquela frase? Você pode estar em todos os lugares, você pode estar com todas as pessoas, mas o seu caráter, ele não muda. A sua atitude, ela não muda. O seu caráter, ele não é moldado pelos outros. Realmente o seu caráter, ele está firmado em Cristo Jesus. Ser em Cristo Jesus. E ele vai dizer aqui para mim e para você, ó. Ele vai dizer aqui, ó. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega à tentação, Paulo orienta. Então, quando chega a tentação, mas nós não chegamos à tentação, o apóstolo Paulo orienta. Lembre-se que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Todos nós enfrentamos tentações. Todos nós enfrentamos tentação. E ele vai dizer, ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. E ele vai dizer aqui, ó. Martinho Lutero afirma, não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninhos sobre ela. Nossa, fazia tempo que eu não estava essa frase aqui. Você não pode impedir o diabo de lhe surgir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Olha isso. Nós não podemos impedir que realmente, né, os passarinhos aqui voem sobre a nossa mente, né? Não podemos impedir que realmente o diabo lhe surja com pensamento, dispare pensamentos na nossa mente, né? Mas podemos impedir, ele vai dizer, de assimilá-lo de acordo com eles. O que está querendo dizer aqui? Tanto o ninho quanto os pensamentos assimilados, o poder de realmente fazer frutificar esses pensamentos na minha vida e na sua vida, ela é minha e sua decisão. Consegue entender? Um espírito forte vai gerar uma mente forte, vai gerar uma alma forte, que vai gerar um corpo forte. A decisão realmente de como eu e você vamos assimilar os pensamentos ruins que Satanás dispara realmente na nossa mente, ela é minha e sua. Exatamente. E isso fica mais fácil quando nós estamos com o espírito fortalecido, com a nossa alma forte e o nosso corpo, ele vai ser o quê? Forte. Exatamente. Ele vai dizer, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual. Sim, e a lascívia não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexual, ser sexuado. E isso é bom, exatamente, isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo, é a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído sem escolher pecar pela lascívia. Exatamente. Aqui a gente já entra dentro da sexualidade, né? É um assunto que a gente aborda todas as quintas-feiras, às 21h05, né? Então, realmente, ter esse discernimento aqui vai fazer total diferença. E ele vai deixar um exemplo aqui, né? Ele fala, os homens cristãos, e eu vou abrir um leque, os homens e as mulheres, né? Principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus,
exerce um devido efeito fisiológico no nosso corpo, né? Quando realmente sente atração, sente desejo por seus cônjuges, muitas vezes se sentem envergonhados. Isso existe nos dias de hoje, tá, gente? Isso existe. A religiosidade, ela mata. Ela mata, né? A pessoa se sente envergonhado aí, né? No entanto, realmente o sexo ele é um presente de Deus para ser vivido dentro do casamento, né? Os hormônios aí eles foram criados e concebidos pelo nosso Deus e realmente nós devemos usufruir dele, né? Usufruir dele dentro do nosso casamento e realmente viver, né, o melhor dentro da sexualidade, dentro do nosso relacionamento. Quero te convidar quinta-feira. Essa semana vamos fazer na quarta, tá? Porque quinta-feira tem uma palestra. Então vai ser quinta, quarta ou sexta, mas eu vou decidir ainda, mas vou divulgando para vocês. Nós temos aí, né, a nossa live sobre sexualidade à luz da Bíblia. Então vamos realmente aí, né, nós vamos abordar todos esses temas aí na nossa live, né? Quem sabe esse não seja um tema aí, né? O medo do pecado, né? A religiosidade que sim pode matar. E ele vai falar aqui, reconhecer o seu padrão de tentação e preparar-se. Pedro adverte, sejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar você desprevenido. Qual que é realmente a área que está aflorada aí, que você, a situação que te deixa mais vulnerável a situações, né? E realmente pergunte a você todos os dias, quando sou mais tentado? Em que dia da semana? Que hora do dia? Pergunte, em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa de alguém? Num bar? Numa lanchonete? Num hotel? Enfim. Faça essa autoanálise. Quando você está sendo tentado, quem está com você? Como são os seus pensamentos? Realmente será que é um ato falho? Realmente será que é uma falta de paternidade que você vem projetando aí em pessoas, em homens dentro dos relacionamentos? Falta de maternidade, ferida do abandono aberta, ferida da rejeição, e você vem realmente replicando e sim, deixando brechas para ficar mais vulnerável, né? Mais vulnerável a tudo realmente que o mundo já nos oferece. E ele vai dizer, você deve identificar seu padrão de tentação, os seus pensamentos e então se preparar a fim de evitar tais situações quando possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo diz, não dê ao diabo oportunidade. Presta atenção, não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Abre aspas. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não desvie nem um só passo do caminho. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai. Conheça os lugares. Pense no que vai fazer. Reflita no que vai fazer. Peça sabedoria para o Senhor, mas siga sempre em frente. E o último ele vai dizer, peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus está sempre disponível. Essa é a frase do autor. Deus está sempre disponível 24 horas. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. E ele diz, abre aspas, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Realmente chamo isso de, o autor vai dizer, oração micro-ondas. Ponhou 2 minutos, não é verdade? Oração micro-ondas, porque é rápida e é objetiva, é um pedido de socorro. Porém, não há uma maneira certa, tá, gente? Não há uma maneira certa, né? Quando a tentação bate, quando o desespero bate, quando o medo bate e você não tem tempo para uma conversa longa, né, de ir no seu secreto com Deus, né? Simplesmente clame por socorro. Exatamente. Simplesmente clame por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que o nosso pedido de socorro será ouvido por Jesus, que se compadece da minha luta e da sua luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligiu. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que eu e você enfrentamos nessa terra, ainda que não tenha cometido pecado nenhum. Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar
as tentações? Porque não pedimos ajuda com mais frequência? Porque realmente não pedimos ajuda em todas as áreas da nossa vida? Na nossa mente, no nosso corpo? Realmente em todas, entende? Em todas. Isso é viver na dependência do Senhor. E ele vai dizer que aqui, falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Exatamente. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? E a gente fala muito isso dentro da análise. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. E assim para com Deus. O Senhor só vai nos ajudar se nós queremos ser ajudados. E Ele vai dizer, queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Somos seres humanos e realmente algumas vezes vamos tomar esse papel de Deus em saber o que é melhor para nós. Por isso estar na dependência, por isso estar num relacionamento firmado vai te levar ao próximo nível de confiança. E ele vai dizer, em outras ocasiões ficamos envergonhados de pedir auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, eu vou abrir um aspas aqui. É um atendimento meu, que ele ainda está em andamento, né? Está aí no processo da análise. Ele falou, quando eu cometo isso, né? Quando eu cometo esse pecado, o cliente disse para mim, eu choro porque eu já pedi perdão várias vezes para Deus. Ele falou, mas eu não consigo me libertar. Eu não consigo. Ele falou, parece que eu estou enlaçado. E eu falei, tá mesmo, né? Tá enlaçado mesmo. Pensei comigo, né? Tá enlaçado em todos os departamentos, em todas as áreas, né? Laçado espiritualmente, laçado aí pela falta de paternidade e projetando realmente, né? E essa punção sexual em outra pessoa, né? Em outra pessoa. E realmente ele foi, quando o autor ele fala isso agora, né? Veio pra mim essa frase, e eu estou cansado e eu tenho vergonha, ele falou pra mim, né, quando eu vou pro meu quarto de pedir perdão pra Deus. Ele falou, tem dia que eu saio desse lugar e eu já saio chorando, ele falou, porque eu sei, ele falou, né, eu sei o peso, eu tenho temor, mas eu não consigo me libertar, né, e realmente essa pulsão dele sexual, né, essa pulsão dele aí, não conseguir sair desse relacionamento extraconjugal, você vai entender agora, extraconjugal, ele vem projetando, né, toda uma infância disfuncional, né? Natália, isso de sobre caráter, sim, de sobre caráter, né? Mas eu quero que você sempre entenda e tenha um olhar realmente como um leque, que sempre vai ter um porquê. Ter um porquê e ressignificar essa ferida aberta vai dar destino. Mas ainda nós temos o livre-arbítrio, não é verdade? E eu falei pra ele assim, Deus te perdoa todas as vezes, né? Mas você precisa realmente decidir ter essa mudança de vida. Ele falou, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. E realmente dentro da análise, dentro do mapeamento que a gente tá fazendo com ele, ele falou assim, hoje faz sentido, né? Por que eu busco tantas coisas fora? Porque realmente eu preciso de pessoas que me aprovem, porque eu nunca fui aprovado pelo meu Pai. Pelo meu Pai, não é verdade? E o autor vai dizer, Deus, porém, jamais se irrita, nem se aborrece, ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele. Foi o que eu disse para o cliente, né? A Bíblia diz, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos a misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus, ele não se esgota e a sua paciência permanece para sempre. Glória a Deus, né, gente? Imagina se fosse igual eu e você? Meu Deus do céu, em sangue de Jesus. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia. Gente, olha isso. Nós podemos clamar a ele 1000 vezes por dia, que mesmo assim ele está ansioso para nos ajudar. Ele ainda estará ansioso para demonstrar a sua misericórdia e a sua graça sobre a minha vida e a sua vida. Portanto, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez em que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Quando eu e você caímos em alguma área da nossa vida, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Abre aspas.
Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes e firmes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com a vida para sempre, com a vida eterna. Amém? Meu Deus, né? Que grande aprendizado nós tivemos hoje. Que grande aprendizado realmente o Senhor, né, nos falou através desse capítulo desse livro, né? Crescendo por meio da tentação e entendendo, né, que o céu, que Deus, ele está 24 horas ali me esperando e te esperando, e ele continua ansioso para nos ajudar sempre. E ele vai dizer: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Tiago 1,12, para reprisar aí, né, repetir o versículo do início. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que amam. Todos os que amamos. Pergunta: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? E aí? Vou repetir. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Lembrando que os tributos são esses. Eu vou repetir para você, para trazer a sua memória que te dá esperança, tá bom? Vamos lá. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual desses 9 aqui, né, você precisa desenvolver para derrotar a sua maior tentação? É ter mais amor próprio? É ser mais alegre? É sentir a alegria que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nas pequenas coisas, pelo simples fato de você ter acordado? É realmente sentir paz que excede todo entendimento e você não consegue ter paz? É ter paciência? É ter bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Qual desses realmente atributos? Qual desses, né, desses frutos aqui que você precisa produzir para realmente vencer a sua maior tentação? Que muitas vezes é a sua própria mente, que muitas vezes é a sua própria falta de paciência, que muitas das vezes é a sua falta de domínio próprio. Há um tempo atrás, uma cliente falou pra mim assim: mas eu também sou ser humano. Eu também sou ser humano e é difícil pra mim. Eu falei: sim, você também é ser humano assim como eu. Porém, quando nós desenvolvemos... Era um trauma religioso, tá, gente? Só pra você entender. Eu falei: mas quando nós desenvolvemos os frutos do doce e amado Espírito Santo, nós conseguimos ressignificar e ter domínio próprio. Quando essa situação venha quase ser replicada de novo, né? Quando isso começar realmente a conturbar, né, você vai ter o domínio próprio para sair, para dar destino e para principalmente, né, apartar da aparência do mal e não fazer parte de rodas, de lugares que realmente vão te levar e dar o mesmo destino, né? Já se viu aí replicando atitudes, né? Isso acontece muito quando as feridas emocionais estão abertas, tá? Isso acontece muito quando você tá com ferida emocional sangrando dentro de você. E sim, até dentro do mundo espiritual. Se você realmente está com ferida emocional, se você não está com seu emocional bem, né? Lembra, se o espírito não está fortalecido, a sua alma, que é a sua mente, ela não vai, né? Ela vai paralisar. E isso paralisando vai refletir no seu corpo, né? Doenças psicossomáticas, crises de ansiedade, depressão, crise de pânico, enfim, níveis hards aí, né? Corte, suicídio. Então realmente é muito importante, né? Você e eu ressignificarmos as nossas dores, os nossos traumas, entender e nos compreender como agimos, da maneira que agimos, como funciona essa máquina que se chama Natália, como funciona essa máquina que se chama o teu nome, sabe? Quando nós entendemos nossas pulsões, os nossos impulsos, entendemos a nossa personalidade, entendemos aí se tem um déficit de atenção, que é o famoso TDAH, opa, olha aí, fica tudo mais leve, sabe? Fica tudo mais leve, compreende como você age, como você pensa, né? Se você quer ser mais organizada, quer procrastinar menos, né? Entender que com você, por causa do seu temperamento e por causa
das suas feridas emocionais abertas. Por isso que você não consegue realmente, muitas das vezes, ter uma rotina. Já se viu aí não conseguindo ler um livro? Já se viu aí falando que vai começar um exercício físico hoje e não consegue, ou vai 2 dias e não consegue? Já se viu falando, vou fazer um plano de leitura, mas não consegue executar? E por que não consegue? O que te impede? Qual a raiz da sua procrastinação? Qual a raiz da sua procrastinação? Natália, eu já sei a raiz da minha procrastinação. Então agora você tem o domínio próprio. É exatamente. Não tem pra quem correr mais, hein? Não tem pra quem ficar jogando a culpa mais. Já se entendeu? Sabe da sua ferida? Corre, faz o que tem que ser feito. Usa de ferramentas, usa de estratégia, né? Pra realmente romper. Natália, eu não consigo. Tudo que eu começo eu não termino. Começa a escrever. Se você realmente consegue escrever, fazer planilhas, né? Fazer planilhas aí, planilhas pra quem é mais hard, né? Se você tem habilidade com planilhas, será uma benção. Mas se não, começa a escrever, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tem realmente o planner aí que você consegue escrever, né? Todos 30 dias aí, são 30 dias pra você escrever realmente, olha aí, ó. O exercício físico, o tempo de oração, sim. O tempo de estudo de algum tema que você está estudando. A sua alimentação saudável no intuito de nutrir o seu corpo. E a quantidade de água, gente. 1, 2, 3, 4, 5 pilares que são fundamentais para nossa vida, hein? E assim você vai descrever durante 30 dias e realmente ter a disciplina, exercer a disciplina para criar um novo hábito. Exatamente, para criar um novo hábito, né? A neurociência confirma que são necessários 282 dias, né? Realmente para criar um novo hábito. 21 dias é só para dar um start, tá bom? Mas a neurociência para criar um hábito, empilhamento de hábitos, 282 dias. Então, quero te encorajar realmente a ver essa mudança de vida. Se você não consegue realmente dar um 360 na sua vida, em algumas áreas, quero te convidar a estar aí, passando pelo mapeamento, sabe? A realmente se conhecendo, a dar destino para as emoções e dar destino aí para sua vida. Se há replicação, se há repetição de padrão, quero te convidar a passar pelo mapeamento e a realmente investir em você. E o planner, assim que vocês viram aqui, ó, ele está disponível para ser adquirido no físico, né, para você que é daqui de Novo Horizonte, ou em PDF para você que quiser, tá bom? Aí você imprime aí na sua cidade, né, ou você tiver a habilidade aí de escrever dentro do PDF, né, não sei como é que você consegue usar, mas ele está disponível para você adquirir. E ao final de cada semana, você tem alguns exercícios que são de terapia, sabe, gente? O que você fez bem essa semana, o que você pode melhorar, em momento especial que você agradece da sua semana. E fazendo essa autoanálise da semana, metas que preciso estabelecer. Além de ter essas daqui, você tem que estabelecer mais, tá bom? Mais. E ao final de 4 semanas, ao final de 30 dias, escrever uma carta para si e nela conte tudo o que aconteceu. E nesse tempo, suas evoluções, seus bloqueios, se abra para essa carta, né? Deixe as suas emoções fluírem. Essa próxima sessão, após 30 dias, leve essa carta para a terapeuta, que no caso sou eu, tá bom? Traga e inicie um novo ciclo de autoconhecimento. Então tudo isso está dentro do planner que eu acabei de ler para vocês, tá? Se vocês quiserem adquirir, clica no link da bio ou digita eu quero aqui no direct. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que é onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, assim o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos orientando, para que o nome dele continue sendo exaltado e glorificado. Amém? Beijo no seu coração e até amanhã às 7h11. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lembre-se, encaminhe essa live para mais alguém e convide mais alguém para estar conosco amanhã, na nossa live devocional, amanhã dia 27, tá bom? Deus abençoe. Beijo.